Ezequiel capítulo 2, verso 1. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Vou ler mais uma vez. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Já que bonito não deve ter muita gente, né? Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te exaltamos. O céu já ficou baixinho aqui hoje, Pai. E eu acredito que nós estamos bem próximos do seu altar. Então, na medida que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, trazer revelações e mudar vidas. Cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, doa a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e fala conosco, e fica conosco, em nome de Jesus, seu Filho. E a igreja diz: os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. A pregação dessa noite, ela vai nos envolver, vai nos transportar para uma nova dimensão de vida. Isso é claro, se dermos lugar, se tivermos fome e sede de justiça. Gosto sempre de lembrar aos irmãos que o Espírito Santo não é um ditador, ele é um cavalheiro. Como se diz lá nos Estados Unidos, o Espírito Santo é um gentleman. Ele entra numa reunião como essa e espera você agir. Eu costumo dizer que Deus agia no Velho Testamento. Agindo eu, quem impedirá? No Novo Testamento, Deus não age, Ele reage. Porque no Novo Testamento o Senhor Deus nos encheu com o livre-arbítrio. Então o Espírito Santo vem para uma reunião como essa e espera você dar a voz de comando. Se você falar para Ele: me toma, me toca, me leva, me unge, Ele vai fazer tudo isso. Se você falar: não me toca, não me unge, me deixa quietinho no meu canto, Ele vai respeitar você. Mas se eu puder aqui falar sobre o desejo dEle, no qual eu penso, o desejo dEle hoje era bailar com você aqui dentro deste santuário. Era tomar você pelos braços e dançar, uma dança eterna, porque o desejo de Deus é ter comunhão com a raça humana. O livro que eu abri aqui para nós lermos hoje, o livro do profeta Ezequiel, eu tenho muita familiaridade com o livro, até porque o que me chamou a atenção foi, nos áureos anos em que eu estudava teologia, o meu professor bem assembleiano, daqueles assembleianos roxo, né? Ou melhor, do pé roxo. Assembleiano roxo sou eu, né? O do pé roxo é aqueles lá que a gente não podia nem respirar. A gente tinha uma cota de oxigênio por dia, né? Que passasse daquilo era pecado e ia todo mundo para a exclusão. E eu me lembro que esse professor disse assim: Ezequiel é o profeta da esquizofrenia. Isso entrou no meu coração, porque eu era menino da roça, eu fui cortador de cana, apanhei laranja, algodão e café. E quando ele falou que Ezequiel era um profeta esquizofrênico, eu achei que era um elogio. Eu falei: o que será? Eu quero ser esquizofrênico também. E não é que Deus acabou ouvindo a minha oração. Esquizofrenia é loucura. Esquizofrenia é quando faltam os parafusos na cabeça do ser humano, né? Quais são as características de um esquizofrênico? Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. Todo esquizofrênico ouve o que ninguém ouve. E todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Está um calor de rachar mamona lá fora e você vê uma pessoa usar uma pele de uma roupa de lã. Você olha para a criatura e diz o que para ela?
É louco, é doido. Esquizofrênico é assim, sente o que ninguém sente. Esquizofrênico vê o que ninguém vê. A pessoa está do seu lado, você está vendo aquilo ali? Você fala, não estou. A pessoa está tendo visões. Ela vê elefante com bolinha cor-de-rosa. Que é isso? Esquizofrenia. O que se faz com o esquizofrênico? Manda para o hospital das clínicas que cuida da mente, saúde mental. Mande para um psicólogo, depois para um psiquiatra, para um psicanalista. Leve para um hospital de doentes mentais. Se for preciso, coloque uma camisa de força na criatura, porque ela vê o que ninguém vê. E pior, ela acaba ouvindo o que ninguém ouve. Ou você nunca ouviu a propaganda daquela igreja que sabe fazer propaganda, e de repente passa na televisão aquela voz, né, de locutor dizendo assim: sexta-feira da libertação. Você que ouve vozes. Tem o sangue de Jesus, tem poder. Amém, pessoal? Você que ouve vozes, porque isso é uma característica de quem é esquizofrênico, ouve o que ninguém ouve. E um dia, um cidadão mandou uma carta para mim, dizendo assim: pastor Marcos, o senhor provoca reações psicossomáticas no cérebro dos seus ouvintes. Eu falei, meu Deus, que elogio é esse? Eu fui ver o que era reação psicossomática. Ele falou que eu provoco loucura nas pessoas. E eu mandei para ele de volta uma pergunta. Falei, por que? Ele disse, porque nas suas pregações você provoca uma bagunça de emoções nas pessoas. Elas sorriem, elas pulam, elas choram, elas gritam, elas reagem, elas querem se jogar debaixo do banco. E isso provoca uma reação inusitada. E aí, quando eu comecei a ouvir tudo isso, fui lendo, eu falei, Jesus, não é que o Senhor me fez um ser esquizofrênico. Então me ajuda a entender isso à luz da Bíblia. E não é que eu encontrei um apelo de Deus, dizendo que Ele gosta de todo mundo, mas Ele ama os esquizofrênicos. É sério, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Paulo diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Paulo está dizendo exatamente isso, que Deus tem talentos. Deus faz aquele que Ele ama ver coisas que ninguém vê, faz aqueles que Ele ama ouvir coisas que ninguém ouve, e faz aqueles que Ele ama sentir coisas que ninguém sente. Se colocarmos na televisão secular cenas do que nós vimos aqui hoje, as pessoas vão dizer assim, é tudo maluco. Uns homens desse tamanho aí, recebendo uns gritos, aquele nanico ali, é a lenha, não é normal, não é normal. Essas moças, essas senhoras tão bem vestidas, parecem pessoas elucidadas, pessoas que sabem ler e escrever, estão lá com a cabeça no chão, estão jogando óleo na cabeça delas. Isso é uma linguagem que o mundo não conhece. Por isso estamos cercados aqui. Vou dar um recado que a Bíblia diz, não sei se você vai gostar muito, mas eu também não me preocupo muito. Você está aqui nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Estamos aqui de passagem. Quem acredita nisso, dê um grito de glória a Deus. Pastor Roberto, mude a música para mim. Vamos ao pregador esquizofrênico. Ezequiel, diga comigo, Ezequiel. Ezequiel, filho de Buzi. Buzi era o nome do pai dele. E você ainda acha que o seu nome é feio, né? Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi. O pai do profeta Ezequiel foi filho de um outro sacerdote. O pai do pai de Ezequiel foi filho de um outro sacerdote. E se traçássemos a árvore genealógica de Ezequiel inteira, chegaríamos em Arão, o primeiro sacerdote de Israel. Ou seja, Ezequiel era da tribo de Levi. Diga comigo, tribo de Levi. Por ser da tribo de Levi, ele nasceu com uma vocação, com uma chamada. Não sei se você se lembra, quando Moisés subiu ao alto do Monte Pisga, e Deus brincou com os sentimentos dele, dizendo, Moisés, olha para frente e contempla a terra. Ele olhou, contemplou e disse, a terra é linda, posso descer? E Deus disse, é claro que não. Morre, Moisés. E a Bíblia diz que Deus matou Moisés no alto do monte. Só que foi uma morte meio esquisita, viu, gente? Pergunte por quê. Lá no livro de Judas, no Novo Testamento, nós vamos ver Miguel e Satanás discutindo por causa do corpo de Moisés, que ninguém encontrou até hoje.
A Bíblia diz que Deus o sepultou no alto do monte, só que a palavra sepultar significa esconder. Deus escondeu Moisés lá. E alguém me pergunta, pastor, então Moisés morreu? Eu tenho minhas dúvidas, porque a minha Bíblia Sagrada vai dizer que 2 ou 3 mil anos depois, tinha um jovem galileu andando pelas terras de Israel, e ele estava com seus discípulos, que eram 12, ele parou, olhou para o céu, ouviu uma voz que só ele escutava, mandou 9 discípulos ficarem ali, e chamou só os loucos para subir com ele a montanha, chamou o trio parada dura, Pedro, Tiago e João, e no alto da montanha ele diz, fiquem aqui que eu vou me afastar, a distância de um tiro de flechas, 28 metros, e agora que eles estão a uma distância segura, a Bíblia diz que Jesus abre os braços e o corpo dele se transfigura, e ele brilha como o sol, e ele flutua, e quando ele flutua o céu se rasga, e quem é que desce para falar com ele? Moisés, mas ele não estava morto. Segredos da Bíblia Sagrada. E olha que eu já vi gente espancar Moisés, falar, tá vendo, desejou entrar na terra, não entrou porque bateu na rocha, não entrou porque pecou. As pessoas não entendem que o sonho de Deus é maior e melhor do que o nosso sonho. Pergunte por quê? O sonho de Moisés era entrar na terra prometida, mas ele já tinha 120 anos. Eu imagino Deus lá na montanha falando assim, ei Moisés, o que você vai fazer quando chegar ali? Falei, senhor, não tem muita coisa para fazer, né? Dá uma olhadinha aqui na criatura, 120 anos. Meus amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira, né? Corpo flácido, não consigo correr mais. Então o que você quer da vida, Moisés? Fazer uma casinha de madeira perto daquele rio ali e ver meus netos correr para lá e para cá. Não, Moisés, o meu sonho é maior do que o seu. Você quer entrar na terra? Eu quero te mostrar uma outra terra. Oh, glória. Vou falar de novo. Você quer entrar na terra prometida, Moisés? Esta aí é só o protótipo da verdadeira terra prometida. Moisés saiu da terra e foi para o céu, passeou lá pelo céu. Quem é que escoltou ele no céu? Elias, outro que foi arrebatado e não provou a morte. E depois que ele sondou o céu, porque lá no céu o relógio de Deus não funciona igual ao nosso, não sei se foi 2 minutos, 2 horas, não sei quando terminou, Moisés chegou diante de Deus e falou, Senhor, isso aqui é lindo, mas o meu sonho era entrar na terra. Você já vai entrar. Elias, leva ele lá para a terra. Quando o céu se abre, está Jesus esperando ele, só para dizer, eu realizo sonhos, mas não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Quem acredita que Deus tem sonhos grandes para a sua vida aqui? Então não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. Pronto. Deus ama esses esquizofrênicos da vida. Assim é a família de Ezequiel. Ezequiel tinha 17 anos de idade quando o rei Jeoaquim da Babilônia tomou Jerusalém. E o rei Jeoaquim era um déspota. Como era um conquistador, antes de sair à caça de uma nação, ele sondava a cultura da nação. E a cultura de Israel era uma cultura diferente de toda a terra. Todos os reinos da terra eram monarquias puras. O reino de Israel era um reino teocrático. Diga comigo, teocracia. Esse é o governo de Deus sobre o povo. Como o rei sabia que o reino de Israel, mais poderoso do que o palácio, era o santuário, ao invés de ir lá no palácio e tomar o rei Jeoaquim colocou os seus soldados babilônicos para irem até o santuário, até o templo. E quando chegou no templo, estavam os sacerdotes, milhares deles. E quem era o sumo sacerdote que cuidava de todos? Buzi, pai de Ezequiel. Ezequiel tem 17 anos de idade nessa época. Falta 1 ano para ele receber a sua colação de grau, como os irmãos receberam aqui hoje. 1 ano do seu sonho. 1 ano em ver o início da sua trajetória para dar sequência à dinastia da sua família. Só que isso não acontece, porque uma tragédia impede esse sonho. O rei Jeoaquim entra dentro do templo, prende os sacerdotes e decapita todos os sumos sacerdotes. Todos os sacerdotes, todos os levitas tiveram a sua cabeça arrancada. Ezequiel, que era um aprendiz, assistiu à morte do pai, viu o pai ser degolado, viu a mãe ser degolada. Por que tamanho terror?
Porque o rei Joaquim sabia que se ele fizesse aquilo no templo, os judeus perderiam a sua força, porque a força deles não estava no rei do palácio, estava no rei dos reis, do templo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão. E se o Deus de Abraão não livrou os sumos sacerdotes, a nação inteira sabia que eles seriam presos e devorados. Ezequiel assistiu tudo isso. O menino que sonhava em receber a unção tão linda como o pastor fez aqui, derramando óleo sobre a cabeça para que ele assumisse a postura de trabalhar no templo, ao invés de receber unção nas mãos ou receber a Torá sobre as suas mãos, o livro sagrado, ele recebe um par de grilhões. Olha para os seus pés, que deveriam subir o alpendre do tabernáculo para entrar dentro do santuário, e os seus pés também são presos com grilhões. Ezequiel é arrastado na primeira leva, no 5º século antes de Cristo, ou depois, antes de Cristo, arrastado para dentro de Babilônia com uma leva de 1 milhão de judeus escravos. Quantos judeus escravos, igreja? E ele é mais um. Só que ele não é só mais um. Ele é diferente dos outros judeus. Os outros judeus têm a pele queimada porque são homens que vão para o trabalho árduo. O filho do sacerdote não vê o sol, porque ele fica dentro do santuário. Os judeus têm as mãos cheias de calos, porque tem que trabalhar para trazer o pão para casa. E Ezequiel tem a pele da sua mão fina. Os judeus têm uma roupa rota, e o filho do sacerdote, por trabalhar para Deus, tem uma roupa um pouco melhor. E no meio da leva de 1 milhão de escravos, ele chama a atenção. E começa a luta dele no caminho para a Babilônia. Pergunte como. Todos os judeus olhando para ele, e a boca miúda passando, e as pessoas descobrindo quem era ele, filho do sacerdote. E começa a perseguição. Todo mundo dizendo para ele: o seu pai mentiu para nós. Porque no dia do Yom Kippur, o seu pai saiu de trás do Santo dos Santos, profetizando, dizendo que haveria paz, perdão e livramento. E olha o que veio sobre nós: desgraça, infortúnio, roubo, miséria, fome. Nós deixamos os dízimos, as ofertas, aos pés do seu pai, acreditando que Deus receberia o sacrifício e nos guardaria. Não sabemos o que o seu pai fez com o dízimo e as ofertas, só sabemos que estamos escravizados aqui. Além de ser escravizado, além de ver a família ser degolada, ele agora começa a sofrer crises espirituais e existenciais, porque ele não sabia outra coisa, não foi treinado para outra coisa, a não ser estar no santuário. E ele é arrastado para dentro de Babilônia, e fica preso entre os cativos por 5 anos. Quantos anos? No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, você vai ver ele começar dizendo: no 5º ano do reinado do rei Joaquim, eu estava em Babilônia. Faziam 5 anos que ele estava preso. Quantos anos? Se ele chegou com 17, agora ele tem 22 anos de idade. 5 anos fazendo o trabalho de um jumento, carregando sobre os seus ombros um pedaço de madeira, nas pontas amarrados 2 baldes. Descia até a beira do rio Quebar, o rio de Babilônia, pegava água com um balde e no outro balde argila. Se ajeitava com aquela canga sobre os ombros e subia para a Babilônia. E com aquela água e aquela argila, somada ao capim que lá tinham, levavam para os fornos e coziam tijolos. E Babilônia foi a maestra de toda a arquitetura do mundo antigo. Vocês devem ter ouvido falar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos do rei Nabucodonosor. Era para isso que os judeus serviam, como escravos. 5 anos fazendo o trabalho de um jumento. Vai fazendo um checklist aí. 5 anos carregando nos olhos a visão do pai ser degolado e da mãe ser degolada. 5 anos vendo que os seus sonhos se perderam. 5 anos sofrendo retaliação do próprio povo, porque ninguém queria conversar com ele. Isso fez ele se isolar dos próprios escravos. Quem olhava para ele lembrava da falsa promessa da esperança e da religião que não trouxe a eles as respostas. Esse moço, por 5 anos, tinha todos os motivos do mundo para abandonar Deus. Tinha todos os motivos do mundo para se tornar um ateu. Tinha todos os argumentos, dizendo: o Senhor deixou meu pai e minha mãe ser degolada, o Senhor matou os meus sonhos, o Senhor me transformou em um escravo, o Senhor me fez um escravo abandonado pelos próprios escravos, o Senhor me tornou aqui em um animal de carga. Ele tinha motivos de sobra para mandar Deus para as cucuias e falar: Deus não existe.
Mas no 5º ano do reinado do rei Joaquim, é ele que vai falar. Eu estava na beira do rio Quebar, e quando eu olhei para o céu, eu vi uma roda de fogo. Eu vi uma roda que girava. E ele disse, olhei de novo, e não era uma roda, eram duas. Uma roda girava dentro da outra. Uma girava para a direita e a outra girava para a esquerda. E eu olhei de novo e vi que havia uns seres que estavam sobre aquelas rodas. Tinham eles 4 rostos cada um. Eram os querubins de Deus. E quando eu olhei de novo, uma luz forte explodiu em cima das rodas de fogo, e uma voz gritou comigo dizendo, Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Olha para o seu irmão e diga, gostou da introdução? Fala para ele, aperte o cinto então, porque nós vamos decolar agora. Mude a música aí, Roberto. O que mexeu comigo nessa história, deputada, é saber como é que um homem suporta tanta tragédia e ainda vê a glória de Deus. Isso, a visão da terra. Agora o que me chama mais atenção é como é que Deus lá do céu, no meio de 1 milhão de gente cativa, gente que só está ali porque pecaram, porque abandonaram a sua glória, porque pisaram no seu nome, porque não foram fiéis, porque adoraram Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Deus abandonou Israel à sua própria sorte. Era para Deus estar de costas. Mas eu acho que um anjo chegou em Deus, cutucou ele e falou, Senhor, o que foi? Aquele povo, não quero ouvir falar desse povo, esse povo me abandonou, eles estão debaixo de juízo. Mas Senhor, o que foi? Tem um menino ali, que ele tinha tudo para te abandonar. E aí? E aí que todo dia antes de dormir ele dobra o joelho. E ele fala, Deus dos meus pais, Deus dos meus pais. Deus olhou para Ezequiel e disse, é inacreditável, tem pessoas que não me largam por nada. O dia que eu li essa história, eu falei, Deus, me ajuda a entender, me dá o segredo, como foi que Ezequiel suportou tanta prova e ainda permaneceu firme? E o Senhor me deu a resposta, e eu quero passar para vocês aqui. A resposta na vida de Ezequiel está na observância do temor a Deus da sua família. E isso não é só a religião quem diz. Freud, o psicanalista austríaco, diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos formarão a base da sua personalidade, e de 7 a 12 a base do seu caráter. Personalidade e caráter, tudo isso observando a família, tudo isso observando o lugar onde se nasce, tudo isso observando as pessoas que te cercam como referência. E foi aí que eu entendi que Ezequiel só foi criado, só chegou àquele nível de paciência, de temor a Deus, mesmo debaixo de chibata, porque ele teve referências. E eu queria convidar você a voltar comigo no tempo e encontrar não o Ezequiel de 17 anos sendo preso, nem o Ezequiel de 22 anos recebendo a visão. Eu quero que você enxergue o Ezequiel menino. Tem coragem de vir comigo? Eu vou pintando um quadro e você vai desenhando ele comigo. Entre comigo em uma rocha, uma cavidade feita na rocha, uma espécie de caverna, porque esta era a moradia dos levitas. Desde que Moisés ficou no alto da montanha e Josué ficou aqui embaixo esperando ele voltar, e ele não voltou, desde que Josué assumiu o controle de Israel para levá-los até Canaã, desde que quando Josué, ao entrar em Canaã, recebeu de Moisés a documentação repartindo a terra para todas as tribos, e uma das tribos tinha um papel especial. 11 tribos receberam a terra. Uns ficaram para o norte, o sul, o sudeste, leste, oeste. A terra foi repartida. E houve uma tribo que não recebeu terra nenhuma. E eu acho que as pessoas iam rindo da tribo. E Josué diz, não ria não, viu? Pergunte por quê. Porque esses levitas foram aqueles que mataram seus irmãos. Quando Moisés desceu da montanha e viu o povo adorando um bezerro, Moisés decretou a morte dos idólatras. E os judeus disseram, quem é que tem coragem de matar os seus irmãos? Não é que os levitas se levantaram?
E quando foram perguntar para eles: vocês matariam seus irmãos? Eles responderam assim: irmãos nossos não adoram bezerro, irmãos nossos adoram ao Deus de Israel. Eu fui estudar a história dos levitas, eu tive uma crise de riso. Pergunte por quê? Porque eu acho que os baianos vieram da tribo dos levitas. Quer perguntar por quê? Eu descobri que os levitas não gostavam muito de pegar no pesado, mas eles eram apaixonados por música e por danças. E alguém pode falar: pastor, mas o que é que música e dança faz? O que? Para quem está preso lá no Egito, 430 anos debaixo de chicote, sem esperança, sem nada. No final do dia, depois de 15, 16 horas de trabalho forçado, comendo a lavagem que Faraó dava para eles, bebendo a água barrenta do rio Nilo, só tinha uma maneira de ficar vivo. Pergunte qual? Os levitas ficando de pé dizendo: ei Israel, só o Senhor é Deus. Ei Israel, vamos cantar um cântico, vamos dançar. Esta era a função dos levitas, colocar o povo para cima. Tanto é que foi dessa tribo que veio a tríade de homens e mulheres ungidos: Moisés, Miriam e Arão. Olha de onde vieram esses três: da tribo dos levitas. Quando o faraó decretou que nenhum menino judeu era para sobreviver, eles acabou dizendo assim: os judeus não vão casar mais, é para acabar o casamento. E todas as tribos pararam de dar os seus filhos e as suas filhas para se casarem. Lá no capítulo 2, o livro do Êxodo vai dizer assim: teve uma tribo que não parou, e veio um homem da tribo de Levi e desposou uma moça da tribo de Levi. O nome dele era Anrão, o nome dela era Joquebede. Casaram, não era para ter nenhum filho, tiveram de cara 3. Você não entendeu? Eu vou falar. Faraó falou: não é para casar, não é para ter um filho. O casalzinho de Levita teve 3 de uma vez. Um para glorificar o pai, um para glorificar o filho, e um para glorificar o Espírito Santo. Um se tornou o primeiro sumo sacerdote de Israel, o outro se tornou o maior legislador e profeta de Israel. E até a moça, que naquela época a mulher não tinha muito valor, se tornou a maior levita de Israel. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, foi ela que tirou um pandeiro de dentro da sacola, botou o pé em cima de uma rocha e bateu o pandeiro na perna, tirou uma nota musical e gritou: ei Israel, cantemos, só o Senhor é Deus. Pois é. Quando Israel entrou em Canaã, as 11 tribos olharam e falaram: gente, nós pegamos a terra tudo para nós, os levitas não ganharam nada. Quando o povo já ia começar a murmurar, Josué tirou um testamento separado. Moisés deixou um testamento separado para os levitas. A nação inteira parou para ouvir. E alguém está perguntando: mas como, se não tem mais terra para eles? Aí Josué começa a ler: assim diz o Senhor, eu, o Senhor, sou a herança dos levitas. Eu sou o teto sobre os levitas, eu sou a roupa dos levitas, eu sou o calçado dos levitas, eu sou o alimento dos levitas, eu sou a saúde dos levitas, eu sou a água dos levitas. Eles vivem para mim e eu vivo para eles. Tem algum levita aqui? Então faz barulho, por favor. Voltando, então venha comigo na casa dos levitas. Como a herança deles é o Senhor, eles não têm condições de escolher a casa onde moram. Então havia um amontoado em uma montanha, onde haviam rochas cavadas, e eram ali que eles moravam. A cultura dos levitas era repartir a casa com os pais, os avós, se alcançassem os bisavós. Então as famílias moravam juntas, cada um ficava com um canto. E eu quero convidar você a entrar comigo dentro de um desses cantinhos agora. Imagine peles de animais jogadas pelo chão. Não havia um colchão confortável como o seu. Uma mesa de madeira num canto, em cima dela um menorá, um castiçal de 7 braços iluminando, uma bacia, uma espécie de espelho. E são 5 horas da manhã. Roberto, mude a música. São que horas? Levanta do meio daquelas peles de animais um homem com a barba comprida, um homem magro. Ele vai para aquela bacia, pega a água, lava o rosto. Do lado dela tem um chifre de azeite
Ele pega o chifre de azeite e unta a sua barba. E quando ele unta a sua barba, não era só azeite, era um azeite misturado com incenso. E quando ele passa aquele incenso na barba, o cheiro agridoce invade aquele cubículo. E quem está deitado na cama acorda pelo cheiro. A mulher do homem senta na cama, ou naquelas peles, e tem um menininho ali, que acorda também. Ele está coberto com umas peles de animais. Como criança, só deixou o olhinho para fora. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele vê o pai dele vestir uma roupa branca. Ele vê o pai dele pegar uma espécie de turbante, chamado de mitra, e nela, desenhado em ouro, escrito, santidade ao Senhor. E o pai ajeita na cabeça. O pai pega um pergaminho enrolado e coloca debaixo do braço. O pai se ajeita, a mulher se levanta, arruma a roupa dele. Ele vai para uma espécie de buraco na parede, uma espécie de janela voltada para Jerusalém. Ele estende a mão e diz, paz sobre a cidade de Davi. Ele olha para a esposa e diz, como é que eu estou, meu bem? Você está perfeito. Então, cuide do nosso filho, que eu vou servir a Deus. 5:10 da manhã, o pai sai a passos largos para ir para o santuário. O pai saiu de casa, a mãe vai começar os seus afazeres. O menininho está naquela fase, pergunte qual? A fase do porquê. Quem tem filhos aqui? Quem lembra da fase do porquê? Ô prova miserável. Por quê, pai? Você explica. Mas por quê? Aí você explica, ela, mas por quê? Aí você explica, mas por quê? Aí a mãe e o pai perdem a paciência. Chega! Aí a criança murcha. A fase dos porquê. O menininho sente e diz, mãe, que foi, filho? Por quê? Por que o que, Ezequiel? Por que o meu pai passa esse óleo perfumado na barba dele? A mãe senta do lado da cama com um sorriso, não só nos lábios, mas nos olhos, diz, meu menino está ficando homenzinho. Está na hora de você conhecer, filho, a história da sua família. Chegue aqui. A mãe pega o braço do menino e diz assim, nas suas veias corre o sangue dos profetas. Nas suas veias corre o sangue de Moisés, o sangue de Arão, o sangue de Miriam. Você nasceu com uma chamada, uma missão. Você não é normal. Imagina a criança recebendo esse ensinamento, porque cumpria a mãe dar o ensinamento ao filho. O judeu, antes de ser alfabetizado, ele é ensinado sobre a religião dos seus pais. Ele conhece a história do Deus da sua nação. E a mãe começa a contar a história de Deus. E a mãe diz, o seu pai, filho, não é um homem comum. Quando o seu pai anda, não anda só ele, anda a representatividade de Deus. Quando o seu pai caminha no meio do povo, o povo olha para ele e lembra que há um Deus que caminha no nosso meio. O seu pai é um representante do céu. Mamãe, mas por que ele passa esse óleo perfumado na barba? É que por onde o seu pai passa, quando ele vai andando, as pessoas olham para ele, vê o que está escrito na testa dele, santidade ao Senhor, todo mundo para, filho, e inclina a cabeça, em reverência ao meu pai, mamãe? Não, ao Deus que chamou o seu pai. E aí, meu filho? O seu pai está indo para o santuário, e lá no santuário tem um grupo de pessoas que não podem ver o seu pai. Por quê, mamãe? Porque nasceram cegos. E aí, mamãe? E aí, filho? Todas as pessoas, quando perdem um dos dons que deu Deus a eles, um dos 5 sentidos, os outros 4 ficam aguçados. E daí, mamãe? O que falta no olho do cego, sobra no nariz dele. E quando o seu pai está chegando perto do santuário, o vento fresco da manhã bate na barba dele e leva o cheiro do perfume que entra na narina do cego, que está deitado na porta do templo para pedir esmola. O cego, como sente cheiro mais que as pessoas, acorda e dá um salto e diz, eu não vejo, mas eu sinto que o homem de Deus está chegando aí. Estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. Imagine essas histórias entrando na cabeça de uma criança. Mamãe, por quê? Por que o quê, filhinho?
Por que a roupa do pai do meu amiguinho lá da escola é cinza? Eu vi o outro amiguinho meu, o pai dele usa uma roupa colorida. Por que a roupa do meu pai é branca? Minha mãe dizendo, a roupa do pai do seu amiguinho que é cinza, é porque ele trabalha na lavoura. E como tem falta de água, a roupa tem que ser mais escura, para evitar aparecer muita sujeira. Então ele usa a roupa vários dias. A roupa do pai do seu amiguinho que é colorida, é porque o pai dele trabalha no comércio. Então para chamar a atenção tem que ser colorida. A roupa do seu pai é branca, porque ele representa a santidade de Deus. Ele representa a luz do dia, a luz que brota da escuridão. O seu pai representa a esperança. A criança vai ao delírio, à loucura. Mamãe, por quê? Por que o que, Ezequiel? Porque a nossa casa não tem fogão. A casa dos levitas não tinha cozinha. As mulheres levitas não podiam cozinhar. Como eles não podiam trabalhar, o sustento deles vinha do altar. O homem ia de manhãzinha para o trabalho, executava o seu trabalho. No fim do dia, pegavam parte do sacrifício e colocavam em uma panela. E todo sacerdote tinha um garfo de 3 pontas amarrado na cintura. No fim do dia, ele fincava aquele garfo de 3 pontas, e o pedaço de carne que ele tirasse era o sustento para ele e para a família. E a mãe dizendo ao menino, nós não temos fogão, filho, porque a comida nossa não vem do braço do seu pai, não vem da roça, é Deus que manda. E por isso a gente tem que dar graças por tudo. O seu pai é um homem diferente. E sabe o que eu vou te dizer, Ezequiel? O que, mamãe? Você vai ser como ele. Vem comigo na escola rabínica. Na hora da chamada, naquela época não falavam sobrenome. Geralmente falavam o nome da pessoa e a filiação. Fala o nome de todas as crianças. De repente fala, Ezequiel, filho de Buzi. E ele diz, presente. E todas as crianças olham para trás e começam a dizer, é ele, é o filho do homem. Na hora do recreio, a molecada sentando ao redor de Ezequiel, Ezequiel, como é que é ser filho do sumo sacerdote? Imagina o moleque pegando um pedaço de pão cheio de maionese ou de manteiga, comendo e dizendo assim, é uma aventura. Por que, Ezequiel? Porque meu pai é muito doido. Por que seu pai é doido? Eu acordo às vezes de noite, está todo mundo dormindo e meu pai está em pé, com as mãos estendidas lá para aquela janela, chorando e dizendo, Deus, aviva o seu povo. Deus, perdoa o pecado do seu povo. O meu pai passa as noites falando com um ser que a gente não vê. O meu pai é doido. O que mais, Ezequiel? Quando meu pai sai de casa com aquela barba perfumada dele, eu já perguntei, minha mãe contou todas as histórias. Mas tem um dia do ano que é diferente. Por que, Ezequiel? Porque meu pai sai de casa todo fantasiado. Eu fico só olhando, ele põe uma roupa branca, daqui a pouco ele põe uma roupa colorida, daqui a pouco ele coloca um colete que tem 12 pedras aqui, ele coloca 2 ombreiras que tem 6 pedras aqui, 6 pedras aqui, ele coloca um colete vazado nos braços, que embaixo tem campainhas e romãs, ele coloca uma mitra fincada até na sobrancelha dele. Nesse dia, meu pai vai saindo de casa e a minha mãe me puxa, a gente vai atrás dele. Interessante que nesse dia todo mundo vai. Vocês não lembram que o ano passado, e a molecada dizendo, é verdade, minha mãe também me arrasta para casa. Só que o seu pai, Ezequiel, ele entra lá dentro do santuário. Eu sei, e minha mãe me contou as histórias de lá. Conta para nós, Ezequiel. Conto. Minha mãe diz que quando meu pai sobe o alpendre e ele chega no átrio, tiram toda aquela roupa dele e ele fica peladão. Para quê, Ezequiel? Eles lavam tudo, meu pai. Nesse dia meu pai não toma banho, porque pode ter o risco de ficar alguma parte do corpo suja. Aí todos os levitas lavam ele, ensaboam ele. Meu pai tem que ficar limpinho. Por que, Ezequiel? Minha mãe diz que ele vai falar com Deus. E para falar com Deus tem que estar limpinho. Aí ele veste toda a roupa de novo. Aí ele sai daquele lugar ali que eles chamam de átrio e ele entra no lugar santo. O que tem lá, Ezequiel? Minha mãe falou que, meu pai falou para ela que tem um monte de altar. Fica uns homens matando uns bichos. Tem uma mesa com pão lá, que tem uns pão velho, que de manhãzinha meu pai tem que tirar eles. Meu pai tem uma vassourinha que ele tira as cinzas do altar. Mas nesse dia não. Nesse dia eles já mataram um monte de animal e tem uma bacia onde meu pai finca as 2 mãos dela, porque tem muito sangue. E o meu pai levanta as mãos que ficam pingando sangue.
O sangue vira uma luva, porque cobre a mão do meu pai. Meu pai abre os braços e eles amarram uma corda na cintura dele. E aí eles chegam num lugar chamado véu do templo, que de véu não tem nada, pesava 1 tonelada. Precisava de 12 juntas de bois, 24 bois para arrastar o véu do templo. Só sabendo isso você vai entender porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, quando ele deu o brado de vitória, a Bíblia diz: e o véu do templo se rasgou de baixo para cima, de lado. Se rasgou como? De alto a baixo. Pergunte por quê? Nenhum homem conseguia rasgar. Era Deus rasgando o véu, dizendo: agora nada mais separa vocês de mim. Meu pai está amarrado com aquela corda. Aí a minha mãe diz que os sacerdotes vão lá, pegam na ponta do véu do templo e viram sobre eles, porque eles não podem olhar lá dentro. Só meu pai entra lá dentro. E aí, Ezequiel, quando ele entra lá dentro, eles fecham a cortina e a corda vai sendo arrastada. Os sacerdotes percebem a corda se mexer, mas minha mãe diz que eles também são guiados pelo som. Que som? Das campainhas e romãs. Meu pai vai andando e vai fazendo tlim, 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 até que para a corda de balançar e de fazer barulho. E aí, Ezequiel, minha mãe disse que meu pai para de andar porque ele para diante de um negócio chamado Arca do Concerto. Como é que é ela? Minha mãe falou que meu pai falou para ela que ela é feita de madeira de acácia e é pintada com ouro. E a tampa dela é de ouro maciço. Tem um nome esquisito, chama propiciatório. É ouro maciço, quase 500 quilos de ouro, só a tampa. Eu nem sei como é que os sacerdotes carregam ela, viu? Porque eles têm que carregar no ombro, tem um mistério neles. Dentro daquela arca, minha mãe diz que estão os maiores tesouros de Israel. Quais são, Ezequiel? Minha mãe diz que tem um vaso de ouro com maná, tem a vara de Arão que floresceu no deserto, e tem as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, entregue para Moisés, o nosso ancestral, o primeiro levita chamado por Deus lá atrás. E aí meu pai chega diante dessa arca, e o que ele faz, Ezequiel? Minha mãe diz que meu pai pega aquele sangue que está na mão dele, e passa nos 4 cantos da arca. E quando ele passa nos 4 cantos, ele inclina a cabeça e dá 7 passos para trás. Quando ele começa a dar os 7 passos para trás, os sacerdotes percebem que é o último ato, porque as campainhas começam a bater e a corda está balançando. Quando ela para de balançar e as campainhas param de fazer barulho, todos os sacerdotes que estão no lugar santo dobram o joelho. Todos os levitas que estão no átrio, veem os sacerdotes no lugar santo dobrar o joelho, eles dobram o joelho. Todos os levitas que estão no alpendre, veem os levitas que estão no átrio, que viram os sacerdotes que estão no lugar santo, dobram o joelho. Todo o povo que está na rua, que vê os levitas do alpendre dobrarem o joelho, dobram o joelho. Vocês lembram disso? E a molecada dizendo: é verdade, tem uma hora que a gente está lá comendo pipoca, cachorro quente, brincando com o balão, a mãe da gente enfia a cabeça da gente no chão. E é tudo às pressas, né, Ezequiel? Todo mundo fica ajoelhado. E eu imagino Ezequiel se ajeitando, dizendo assim: só meu pai fica em pé. Não entendeu? Vou falar de novo. Todo mundo em Israel fica ajoelhado, só o meu pai que fica em pé. Orgulho de filho, o pai é o herói. E aí, Ezequiel? E aí a minha mãe diz que nessa hora é a hora que todo mundo ajoelhou. Vocês lembram que quando a gente ajoelha vem um barulho esquisito? O molecado olhando, é verdade, vem um barulho assim. A gente olha para cima, vem aquela nuvem. A minha mãe falou que aquela nuvem é um carro, é uma carruagem de Deus. Ela chama Shekinah. Ela vem voando porque Deus está em cima dela. Ela para em cima do santo dos santos, onde o meu pai está. Minha mãe disse que meu pai falou para ele que aquela nuvem é um filtro. Como assim, Ezequiel? Senão Deus destruía a terra com o fogo dele. A nuvem filtra para que os homens não morram com a sua glória. Aí Deus fica em pé naquela nuvem, e ele sai da nuvem, e ele desce em cima daquela arca, que tem 2 querubins de ouro, tem uma ali, com as asas sobrepostas e tocando uma a outra. Meu pai disse que aquilo ali é um trono, é o trono de Deus. Lá no céu, Deus senta nas asas dos querubins de verdade,
Então ele fez um trono na terra, com querubins feitos de ouro. Deus sai dos querubins de lá e senta nas asas dos querubins. E aí, Ezequiel, e aí que Deus vira o rosto dele 4 vezes. Para quê? Para sentir o cheiro do sangue nas 4 pontas. Porque o 4 é o número da plenitude da terra. Os 4 cantos da terra, as 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E aí Deus faz assim. E quando Deus sente o cheiro, Deus sabe pelo cheiro que o animal era puro, que o animal era casto, que o animal é um sacrifício perfeito. E depois que Deus sente o cheiro do animal, Deus olha para o meu pai. E aí, Ezequiel, e aí que é um terror, né? Porque Deus está olhando para o meu pai, e a glória que está sobre Deus vai em cima do meu pai. É por isso que meu pai tem que usar tanta roupa nesse dia. E a roupa dele tem muito detalhe de pedra e ouro. Para que, Ezequiel? Minha mãe disse que Deus até deixa meu pai sentir a glória dele, mas Deus não dá a glória dele para o meu pai. Como assim, Ezequiel? É porque como tem pedra e ouro, a glória de Deus bate na pedra e volta, e reflete. Bate no ouro e volta. Bate no óleo que está na barba e volta. Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Para ninguém. Ezequiel conta isso e começa a rir. E a molecada fala: você está rindo do que, Ezequiel? Porque agora é a parte mais engraçada. Por quê? Lembra que amarraram uma corda na cintura do meu pai? Sabe para que era a corda? Quando eu era menino, lá na escola dominical, na Assembleia de Deus, o meu professor ensinou que aquela corda era amarrada na cintura do sacerdote, porque caso ele caísse morto lá dentro, estivesse em pecado, não podiam entrar, então tinham que arrastar ele para fora. Isso é lenda. Nenhum sumo sacerdote nunca morreu lá dentro, porque ninguém era louco de entrar lá dentro em pecado. A corda era para outra coisa. Pergunte para quê? Vamos deixar Ezequiel rindo de se matar. Ezequiel conta, é que é o seguinte: quando tudo isso é muito rápido, porque Deus não pode ficar muito tempo ali, senão meu pai morre. Por isso que o sumo sacerdote só tinha 5 anos de ministério. Sabiam disso? Aos 50 anos o sacerdote era jubilado. Pergunte por quê? Até os 45 ele podia entrar no lugar santo. De 45 anos em diante é que ele era consagrado a sumo sacerdote, e só podia exercer o ministério 5 anos, e em 5 anos ele só entrava 5 vezes naquele lugar. Era o suficiente, porque mais do que isso ele morria. Quem aqui conhece alguém que trabalha em hospital, naquela parte que tira raio-x? Você já viu como funciona a carteira de trabalho deles? Essas pessoas aposentam mais cedo. Por quê? Porque os raios que entram dentro daquele lugar vão nos ossos e criam osteoporose. A glória de Deus era tão violenta que tocava no corpo do sumo sacerdote e enfraquecia ele. Só 5 vezes, mais do que isso, ele podia morrer. Você deve se lembrar de uma história da Bíblia que diz que quando Davi está trazendo a arca da aliança, vem um soldado de Davi, porque um boi velho tropeçou, a arca foi escorregando. A Bíblia diz que Uzá se jogou em cima da arca e ele morreu. Quem lembra dessa história? Já vi pastor espancar Uzá. Eu acho que eu sou o único que defendo Uzá. Uzá é um herói para mim. Quer perguntar o porquê? Quando o boi tropeçou e a arca foi abrindo, o que estava dentro daquela arca, se saísse, mataria o exército inteiro. Uzá se jogou em cima da tampa da arca. Ele protegeu Israel. Todos os lugares que a arca passava, as pessoas ficavam doentes. Pergunte por quê? Que graça tem você ter uma arca e não olhar dentro? É um porta-joias, a pessoa quer ver o que tem lá dentro. Quando abriam, a glória de Deus saía. A glória de Deus é incompatível com o corpo humano. Se você pegar a história católica, mude a música, Roberto, de todos os santos católicos, e alguns deles foram santos mesmo, que foram separados, a maioria deles viviam de vicissitudes e doenças. Aqui na Bahia deve ter irmãs de oração, que você conhece a casa delas. Geralmente irmãs de oração têm um monte de doenças. Por quê?
como eles andam no mundo que não é o deles, se aproximam muito da glória. A carcaça humana, ela é incompatível com a glória divina. Por isso que toda pessoa muito usada, ela é muito sofrida. Então pense 2 vezes antes de pedir a Deus o que você vem pedindo. Eu quero ver a sua glória. Cuidado, porque isso custa muito caro. Ezequiel ainda está rindo. O que você está rindo, Ezequiel? É que quando Deus vem, olha para o meu pai, aí Deus abre aquela boca dele com aquela vozinha simples, diz assim: haverá paz, prosperidade e saúde. E do jeito que ele desce, ele sobe. Aí o meu pai, coitado, abre o olho. Quando meu pai abre o olho, ele olha para ver se ele está vivo. E quando ele vê que ele está vivo, o lugar ainda está quente, porque Deus estava ali. E o que passa na cabeça do meu pai é o seguinte: eu sou o único homem com quem Deus fala face a face. E o meu pai tem uma emoção tão grande que o corpo dele se descontrola. Quem aqui já teve uma emoção muito forte, ao ponto de desmaiar, cair para o chão, ter arritmia? Tem gente que morre em estádio de futebol, vendo o meu irmão aqui que joga lá no Japão. O japonês gosta de futebol para danar, né? Eu tive lá o ano passado com o presidente Bolsonaro. Então, as pessoas têm emoções fortes. Imagine você saber que em uma nação com 5 milhões de seres humanos, você é o único com quem Deus fala. Quando Deus subia para o céu, o sacerdote começava a tremer. Ele perde o controle. Já viu? Vocês não viram aqui no púlpito agora há pouco? Você não viu como as pessoas aqui entram, começam a fazer umas coreografias, parece bêbado? Não, é sério. Tem gente que a pessoa está fazendo para se aparecer. Filma a pessoa, chama ela na sua casa, prepara uma bacia de pipoca e guaraná e diz: vamos assistir um filme. E solta no ponto que a pessoa está assim, ó. Você vai ver a pessoa falando: meu Deus, o que eu estou fazendo ali? É assim ou não é? Se a gente passa vergonha, por que a gente faz? A gente não faz porque quer. Eu não grito porque quero. Há uma força dentro de mim, há uma glória dentro de mim que me leva a saltar, a gritar. É por isso que o sacerdote começa a tremer. Aí, no lugar santo, está todo mundo ajoelhado, segurando a corda. Eles começam a escutar as campainhas bater, porque o sacerdote começa a tremer e as campainhas começam a bater. Os sacerdotes aqui levantam a cabeça, ó, já terminou lá, vamos puxar o homem, senão ele não sai. Aí começam a puxar ele, e lá vem ele, tremendo. E aí meu pai é arrastado até o alpendre. Ele estende as mãos com dificuldade. E quando ele diz: assim diz o Senhor, haverá um ano de paz, prosperidade e saúde. E toda a nação vibra. Pois bem, chegamos ao final dessa história. Uma pessoa que vê o que Ezequiel viu, uma pessoa que ouve o que Ezequiel ouviu, e uma pessoa que sente o que aquela criança sentiu, nunca, jamais será uma pessoa normal. Nunca, jamais será uma pessoa conciliadora com o mundo. Existem vários tipos de crentes, e às vezes aqueles que a gente menos gosta são aqueles que a gente chama de fanáticos, de desequilibrados, beatos de igreja, piolhos de igreja, santarrões. Nós os acusamos, mas na verdade o nosso sonho era ser como eles e não damos contas. São homens e mulheres que saíram dessa terra há muito tempo, que deixaram o mundo natural e viram o sobrenatural. Por acaso você não se lembra daquele velho louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver? O Senhor falou comigo hoje à tarde, enquanto eu estava lá no hotel: filho, embora seja uma igreja nova, muitos dos que vieram são crentes antigos, que já estiveram em muitos e muitos lugares e vieram para cá. Diga a eles que esta chance que eu dei a eles nesse novo lugar é um recomeço, que eles precisam aprender coisas novas, mas não podem esquecer a essência do passado.
Você não está aqui porque você quer, você é fruto de oração do seu avô, da sua avó. Seu pai e sua mãe te apresentaram no púlpito daquela igreja, não importa se era uma grande Assembleia de Deus ou se era a igrejinha, Jesus foi ali e já volta. Você foi consagrado a Deus. Você perambulou pelo mundo, mas o mundo, por mais que ele te dê atrativos, quando você fica sozinho, bate aquela depressão, porque você se sente um peixe fora d'água. Por quê? Porque tudo que você viu, ouviu e sentiu, desde o início da sua fé, ainda está dentro de você. Sempre me questiono, pastor, como é que o senhor aguenta? Porque tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. Porque não é você, bocó. Tudo comigo vai parar no Fantástico. E a cada pancadaria, já teve gente aqui, Deus está me dizendo, que me viu na televisão, botou a mão na cabeça, agora vai, acabou. E de repente, olha eu aqui. Eu tenho uns amigos itinerantes que eles colocaram um apelido em mim, pergunte qual? Highlander. Já assistiu um filme do Highlander? É aquele super-herói que não morre, é imortal. Só tem um jeito de matar ele, arrancar a cabeça dele. Não adianta dar tiro no coração, não adianta fazer, ele sobrevive. E aí as pessoas de vez em quando me perguntam, como é que o senhor aguenta, pastor? Porque as minhas perseguições nascem na igreja. Vou te contar um segredo agora. Se você sobrevive em um ministério mais do que 5 anos, podem mandar você lá para o Iraque, pode levar você lá para Beirute, lá onde explodiu aquela bomba, cai, levanta contra você 11 mil demônios, 1000 cai de cá, 10 mil cai de cá, e você não é atingido. Porque sobreviver na fé não é fácil. O nosso ambiente é tão pequeno, tínhamos tudo para ter a comunidade mais perfeita, mas as pessoas esquecem o que é igreja. Igreja não é shopping, igreja é hospital. E só vem quem está arrebentado. Ei, não, por favor, não se iluda com essa roupinha bonita que está aí do seu lado, não. Esse cabelo moderninho, esse batom que fica 24 horas. Você viu, não tem mais perfume do Avon. Deus libertou o irmão aí daquela desgraça do Almíscar. E a senhora da seiva de alfazema, que eu sei, e do leite de rosa. Não tem mais isso. As roupas não vêm mais da pernambucana. A aparência às vezes engana, mas o que te faz diferente é o que está aqui dentro. Aí sempre que alguém pergunta, fala, como é que o senhor aguenta, pastor? Eu respondo com uma resposta simples: os meus pés estão fincados em uma rocha. Porque quando criança eu fui doutrinado. Ensina o menino no caminho que deve andar, e ele nunca mais se desviará dele. Talvez o que esteja faltando para essa geração nova, pastor Carlos, apóstolo, sejam experiências profundas. Uma vez eu estava na igreja, era garoto, tinha 14 anos. Mas 14 anos, há 44 anos atrás, a gente era puro. Não é igual hoje que a molecada sabe tudo e um pouco mais. O pastor anuncia no culto de domingo: ninguém falte terça-feira, porque nós vamos receber aqui na igreja um ex-defunto. Quando ele falou ex-defunto, subiu um arrepio na coluna. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Criança, já pensei num Frankenstein, já pensei num Drácula, né? Um morto-vivo. Terça-feira a igreja entupiu de gente. Os crentes, tal do crente é curioso, tem medo, mas é curioso. E eu sentei bem na ponta, assim, na frente da igreja. Quando o pastor entrou com o ex-defunto, entrou ele, um homem magro, alto, usando um terno preto, com a Bíblia colada aqui, assembleiano, né? Ele veio andando ereto, assim. Quando ele passou perto de mim, eu quase fiz o sinal da cruz. Eu quase esqueci que era crente, porque me deu medo. O pastor estava tão perdido no culto que o pastor, ele foi saudar os irmãos com a paz do Senhor. Ele saudou o Senhor com a paz dos irmãos. O pastor não conseguiu cantar os hinos da harpa, leu tudo errado. Ele estava emocionado. Irmãos, vamos fazer o seguinte: hoje o culto é diferente, vamos ouvir o nosso pastor que vai pregar. Recebam o ex-defunto. Só faltou uma musiquinha, aquela, Roberto. Eu lembro como se fosse hoje aquele homem
parou na frente da igreja, tirou um óculos muito lento, botou no rosto, olhou para a igreja assim por uns 2 minutos, e eu imaginando a cena, ele morto, terno preto, gravata apertadinha aqui, ele tinha cara de defunto. Eu falei: Jesus, o homem ainda está morto. Ele enfiou a mão num bolso, Charleston, e tirou um papel amarelo e desdobrou e disse: esse aqui é o meu atestado de óbito, assinado pelos 3 médicos. E leu o nome dos médicos. Meu nome é João de Oliveira. Charleston conheceu. Eu morri e Jesus me trouxe de volta. E ele passou para o presbitério ver a carta. Todo mundo começou a chorar. Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou uma foto preto e branco. Ele disse: e esse deitado no caixão com esses algodão no nariz sou eu. E eu já conto para vocês a história porque tiraram essa foto. E ele passou pelo povo. A igreja entrou em transe. E ele começou a dizer: eu morri. E quando eu abri meu olho, porque eu estava na terra, é tão estranho, porque é como se eu fechasse o olho aqui, quando eu abri o olho eu não estava mais aqui. Eu estava num lugar lindo. Tinha um portão dourado. E Jesus estava na porta. E eu reconheci Jesus. Ele olhou para mim, deu um sorriso, o portão abriu, mas ele não me convidou para entrar. E eu olhei para ele e disse: Jesus, aí é o céu? Ele disse: sim, João, aqui é o céu. Eu não posso entrar não, é? E Jesus disse: por enquanto não. Porque eu não mereço? Merece, João, mas é que eu estou ouvindo outro clamor. Qual? Olha para baixo. Ele disse: quando eu olhei para o chão, abriu um buraco, e eu vi uma casinha de barro, coberta com sapé. No que era para ser a sala, tinha um caixão. Num canto, uma mulher sentada numa cadeira de madeira, velhinha, com 14 crianças abraçadas nela. Meia dúzia de crentes ali, com a roupa abotoada até aqui. Os crentes antigamente faziam isso. Abriu a porta e entrou um homem do olho azul, com óculos fundo de garrafa, grisalho. Tirou o chapéu, botou o guarda-chuva de um lado, chegou perto do caixão, me olhou, e ele foi cumprimentar a mulher. Quando ele pegou na mão da mulher, a mulher era a minha mulher. E ela disse para ele: ô pastor, pede para Jesus devolver o João, porque eu tenho 14 filhos para criar, e eu não tenho que dar para eles não. E ele disse que ele olhou, calma, ele disse que ele olhou, viu, voltou para o caixão, abriu a Bíblia para começar o culto fúnebre, não sabia o que pregar, olhou, ele sentiu um calor, ele dobrou o joelho na frente do caixão e botou a mão em cima da mão do defunto e começou a orar: Jesus, quem ora aqui é o teu servo João Colenda, pastor João Colenda, fundador do Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, o primeiro Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Brasil. Houve um tempo em que os pastores, quando oravam, podiam dizer o seu nome. Era para Jesus não errar a oração: quem ora aqui sou eu, senhor João Colenda, o senhor conhece a minha vida, traz o João de volta. Eu disse: o homem orou 4 horas ajoelhado. A notícia esparramou na vizinhança, os vizinhos vieram tudo ver, curioso, um homem agarrado com a mão do defunto. Cidade pequena, lá vem um jornalista para ver o que era aquilo que estava acontecendo. A casa encheu de católico, espírita, crente, todo mundo ajoelhando, um rezando, outro orando, uns fazendo o sinal da cruz, todo mundo clamando. O jornalista foi e tirou uma foto dele dentro do caixão. Por isso a foto. Ele disse: aí Jesus olhou para mim, sorriu e disse: João, sim senhor, outro dia você volta. Está vendo aquele anjo? Sim senhor. Ele vai pegar você pela mão e vai te mostrar o céu e o inferno, para você falar para a minha igreja que é real. Avise o povo que, para se preparar, porque em breve eu vou buscá-los. João, até mais. Ele disse que uma força puxou ele para trás. Ele falou que foi vendo Jesus ficando pequenininho, e ele gritou: mas Jesus, por que eu não pude entrar? E Jesus gritou assim para ele: a oração de um justo
das minhas orações no monte, eu criança, pobre de marré, indo para a igreja sozinho, filho de uma mãe solteira, católica, que além de ser católica roxa, ainda ia para as quebradas, dançar forró. Quem me acompanha nas mídias sociais deve ter visto, há 3 semanas atrás eu batizei a velhinha, 35 anos orando para Jesus salvar ela. E há 35 anos atrás eu vi a irmã Geni, lá do círculo de oração, só tinha 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. Ela era analfa de pai e beta de mãe, mas ela disse: crê, meu filho, Jesus vai salvar sua mãe. Como é que eu posso trocar o meu Jesus por causa de luta? Não tem como. Eu vi, Deus é real para mim, Deus é verdadeiro para mim. Deus não é uma lenda, não é uma mera emoção barata, onde a gente vem para o culto, se arrepia, chora e vai para casa. Isso aqui não é um espetáculo. Igreja não é entretenimento, igreja não é um teatro, igreja não é um cinema. Eu entro aqui para recarregar a minha bateria. Isso aqui é um quartel-general. O pastor me chamou aqui porque eu sou um soldado provado. Sou um soldado com patente um pouco mais altas e trago no meu corpo muitas marcas de muitas batalhas. Sou um sobrevivente. E por isso ele me trouxe aqui. E eu estou aqui para dizer para você: não troque, não solte Jesus por nada. Não vale a pena. Tudo que o mundo dá é extremamente passageiro. E a vida passa muito rápido. O relógio do tempo não para. Não para, Charleston. Não para, Daniel. Olha, o pastor dizendo que há 22 anos atrás uma pregação minha tocou o coração dele. Eu não sabia que eu ia ficar velho. Eu achava que Jesus ia voltar. A minha geração se preparou para o arrebatamento. E aí veio um problema que as igrejas não pararam para pensar: Jesus não veio, e agora? Criamos uma geração de gente frustrada, de religiosos, que para suprir a frustração de Jesus não ter voltado, encarnam um Deus e julgam as pessoas pela roupa, pela aparência, pela forma que fala, pela forma que anda. Por quê? Porque a minha geração se frustrou, Jesus não voltou. Então nós temos que reinventar a nossa fé. Nós não podemos olhar apenas as circunstâncias e os momentos. Busque dentro de você aquelas experiências, aquele dia do choro, aquele dia da alegria, o dia do batismo com o Espírito Santo, esse dia de hoje que vai ficar marcado na vida de vocês para sempre. Quando vier o vento, a luta, porque ele vai vir. Quando vier o dia mau, que é aquele dia que a gente não coloca na agenda. Quando o teto desabar sobre a sua cabeça e o chão abrir sobre os seus pés, lembra-te do Deus da sua infância. Não se afasta dele, porque Deus cuida de ti. O problema não é que ele muda, somos nós que mudamos. A esperança demorada enfraquece o coração. Acreditamos e sonhamos e esperamos, e o que esperamos não vem, o que sonhamos não se realiza. É automático, é natural do ser humano desanimar. Para isso temos que estar na igreja, para isso temos que estar atentos para ouvir alguém pregar, alguém falar, um louvor. Você tem que se apegar em alguma coisa. Então, em nome de Jesus, se apegue à sua fé. Jesus está voltando, sim. Esta igreja, eu quero crer, é a geração do arrebatamento. E a geração do arrebatamento será a geração mais viva da história. Cada um de nós vai operar por 1000 homens. Cada um de nós receberá uma unção dobrada, triplicada. E como aqui da Bahia veio muita feitiçaria para o Brasil, de onde veio, ou onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Eu confio que daqui deste lugar hoje, o Senhor está segregando, separando alguns heróis, alguns homens e mulheres que, se sonhassem onde vão chegar, não estariam me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Estariam sorrindo, estariam vendo o invisível.
Deus não te trouxe a este lugar só porque você estava ferido, cambaleando, caindo, não. Deus usa as circunstâncias para te trazer. Você não veio pelo amor, então Ele fez a dor te trazer. Mas agora que você chegou, a dor está sendo estancada e o Senhor vai te levantar. Como diz um amigo meu que é um pregador baiano, Deus vai te levantar na unção de uma leoa parida, na força de um touro bravo. Deus vai te dar tanta graça, mas tanta graça, que os seus inimigos, que até hoje olham para você de cima para baixo, para te enxergar depois desta conferência aqui, vão ter que comprar um par de binóculos, porque para te enxergar vão ter que olhar acima das nuvens. Por quê, pastor? Porque você não nasceu para ser normal. Ezequiel, 22 anos, na beira do rio Quebar, ajeita aquela canga, pega água, barro, olha para o céu e lá está Deus. E Deus fala para ele: Ezequiel, põe-te em pé. Nós temos um segredo aqui, pergunte qual. Ele já estava em pé. Ninguém que está sentado fica olhando para o céu. Ele olhou para o céu porque ele botou a canga nos ombros, ficou em pé para dar aquela ajeitada. Quando ele se ajeitou, ele olhou e viu Deus. Aí Deus viu ele. Todo mundo viu Ezequiel em pé, só Deus que não. Deus olhou e viu que por dentro, as lutas, as palavras ruins que ele ouviu, as cicatrizes deixadas pelo assassinato da mãe e do pai, a frustração dos sonhos, tinham feito ele ficar encurvado. Por dentro ele estava caído. Deus tem esse dom, a gente não tem. A gente só vê a pessoa por fora. Como eu queria que Deus me desse o dom de ver as pessoas por dentro. O ano passado, o ano retrasado, se eu tivesse tido esse dom, eu tinha evitado uma tragédia. Meu filho na fé, co-pastor da minha igreja, 33 anos, menino bonito, parecia um ator de Hollywood. A esposa dele, uma menina linda, uma modelo. Ele pregou uma mensagem no domingo à noite que arrancou a igreja do chão. Terça-feira, ele subiu no alto de uma ponte e se jogou. Eu nunca fiz um culto tão difícil. 2, na verdade, o velório e o primeiro culto na igreja. A igreja inteira parada para ouvir, querendo que eu explicasse o que tinha acontecido. Eu olhei para o caixão, que vontade de estapear ele. Se ele não tivesse morrido, eu tinha matado ele. Eu por dentro falei: por que você não me falou, filho? Por que ficou em pé por fora e caído por dentro e não me contou? Aqui não é lugar da gente se demonstrar forte, porque é o que a maioria de nós fazemos isso. A gente vai para a igreja e quer que as pessoas vejam em nós algo que nós não somos. O super-homem, a super-mulher, o super-obreiro, o maior pregador, o maior cantor, o maior músico, o maior tudo. Quando na verdade aqui dentro nós estamos caídos e destruídos. Como eu não te vejo, Jesus te viu hoje. Ele mandou trocar o nome, tirar o nome de Ezequiel e botar o seu. Ele mandou falar para você: põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Eu quero falar para você, Ezequiel, que nada na sua vida está fora do controle. Na vida do crente, o que acontece? Ou é porque Deus manda, ou é porque Deus permite. Não tem outra opção. Não posso conviver com a ideia do diabo ter poder de enfiar na mão na minha vida a qualquer hora, de tragédias acontecerem do nada. Não consigo conceber a ideia de um dia Deus abrir o céu, olhar para mim, me ver passando uma prova e Deus botar a mão na cabeça e falar assim: ai meu eu. Entendeu ainda? Quando a gente se espanta, a gente fala: ai meu Deus. Como não tem outro Deus? Não posso imaginar Deus olhando para você: ai meu eu. Marco, eu não sabia que isso ia acontecer. Não existe isso. Na mente de Deus, passado, presente e futuro se misturam. Tudo que você está vivendo e já viveu estava na mão dele. E o que você está vivendo, não posso sentir pena de você. Era a sua trajetória, é a sua cruz. E ele foi tão bom que lá em outro lugar não te aceitariam. Aqui te aceitou. E se te aceitou foi porque Deus tocou no coração do ungido.
É para isso que existe igreja. É para um ajudar o outro. É para um suportar a fraqueza do outro. É para a gente pegar um na mão do outro para ir para o céu. Não queira ser o que você não é. Não queira viver uma vida que você não dá conta. Deus conhece a sua humanidade. A nossa natureza é uma natureza caída. Herdamos isso de Adão. Não tem nada que possamos fazer para ser salvos, a não ser acreditar no sacrifício da cruz. A salvação não é por obras, para que ninguém delas se glorie. Não tente entender por que a vida da pessoa é assim ou é assado. Deus não nos fez, lembra de ontem na pregação? Deus não nos fez em série. Por favor, faça assim para mim, tinino. Conhece essa palavra, tinino? Faz assim, tinino. Põe no olho do seu irmão, diga, dá uma olhadinha aí. O que você está vendo aí? Agarra o dedo dele, olha bem pertinho. Você consegue ver? Aqui tem uns risquinhos que a gente chama de digital. Existem quase 8 bilhões de seres humanos no mundo. Essa digital só eu tenho. Vou repetir. 8 bilhões de seres humanos no mundo. Deus não te fez parecido com ninguém. Segura essa. Quando Deus te fez, Ele estava apaixonado. Ah, pastor, eu nasci. Não me interessa como você nasceu. Vai lá, dá as desculpinhas aí dos mimimi da vida. Ah, eu nasci de um aborto mal feito. Ah, o método contraceptivo da minha mãe falhou. Ah, a tabelinha não deu certo. Ah, a minha mãe foi estuprada. Até quando você vai dar ouvido ao diabo? Será que você não percebe que Deus queria você nesse mundo? E não tinha outro jeito de você nascer, foi daquele jeito mesmo. Era hora de você nascer. Se não veio por um jeito, veio pelo outro e você está aqui. O que importa é o que você vai fazer com isso daqui para frente. Eu encerro recitando o Salmo 139, versículo 16. Isso aqui, quem é calvinista se apaixona. Todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes que os dias viessem a existir. Vou repetir. Todos os meus dias, todos, da fecundação à morte, estavam escritos no seu livro. E foram escritos antes dos dias existirem. Não tem nada errado na sua vida. Deus escolheu você para ter essa história. Pastor, eu tenho uma doença ruim. Você é um desses seres especiais que Deus escolheu para tê-las. Pastor, eu apanhei. Você é um desses seres especiais que Deus escolheu para isso. Eu não posso acreditar em outra coisa. Porque se eu acreditar em qualquer outra coisa, eu vou negar o poder de Deus. Eu nasci com 8 buracos na cabeça, feitos pela agulha de tricô da minha mãe. Minha mãe tinha uma clínica de abortos. Só Deus sabe quantos bebês ela matou. E esse aqui ela tentou, mas não deu conta. Por quê? Quem mata aquele que Deus quer que viva? Entende isso? Teria todos os motivos do mundo para odiar minha família. Minha mãe é minha heroína. Batizei a velhinha, meu orgulho, meu troféu. Domingo passado eu estava na igreja pregando, ela estava lá sentadinha me ouvindo. Ela ligou para minha esposa e falou assim: meu filho estava inspirado, né? Eu falei: minha mãe sabe essa linguagem? Ó, Deus faz. O Deus de Ezequiel é o seu Deus. Essa igreja tem 2 anos, né, pastor? Então você está nessa fase de crescimento de Freud. Tudo que você ver, ouvir e sentir nessa igreja pelos próximos 5 anos, somado aos últimos 2, será a base do seu caráter espiritual. Será a base da sua personalidade espiritual. Você que já veio de outros ministérios, tudo isso está dentro de você. A conclusão que eu chego é uma só: não somos normais, somos alienígenas. Como assim, pastor? Somos ETs. O que é um ET? Extraterrestre. O que é um extraterrestre? Que não é da Terra.
Tem algum ET aqui? Fica de pé, ET.